Olá, eu sou o Dr. Fernando Freitas, idealizador da Semana da Análise Sistêmica. E nessa série de 4 aulas, eu vou revelar como você pode se tornar um profissional top de mercado e multiplicar os seus resultados e a sua autoridade com uma simples mudança de visão. E descobrir um enorme campo de informações que vai potencializar a sua forma de trabalhar. Você vai ter uma percepção quase que imediata do que ocorre por trás dos problemas que o cliente tem consciência e que é isto aqui que gera os conflitos e os fracassos na vida de todos eles. E com isso, você finalmente vai se tornar um profissional super cobiçado pelo mercado e conquistar a admiração de centenas de clientes já nos próximos dias, com um nível de atendimento classe A. Imagina conquistar aquela segurança nos diagnósticos e sentir que realmente está entregando as respostas que os seus clientes procuram há meses ou às vezes até há anos. Veja, a grande parte dos profissionais, eu vou dizer assim, e com certeza a maioria deles, não tem a mínima noção do que você está prestes a conhecer aqui. Eu ainda ouso dizer que você está diante de uma chance real de potencializar o seu consultório, o seu negócio, e você vai revolucionar completamente os seus atendimentos. E principalmente diante do caos dessa crise que nós estamos vivendo atualmente. A primeira coisa que pode vir à sua cabeça agora é que isso seja uma tremenda fantasia, que isso seja um exagero. E quer saber? Eu não te culpo por isso não. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão condicionadas a pensar dessa mesma maneira, por um simples motivo, porque elas nunca querem mudar ou dar o primeiro passo, elas adoram ficar na zona de conforto. Bom, eu também pensaria assim se eu ainda tivesse preso lá nas abordagens tradicionais. Quem nunca saiu do Alasca, sinceramente, não acredita que existe o Havaí. E se não tivesse aplicado esse método em vários clientes e visto com os meus próprios olhos tantos resultados e ouvido tantos clientes me agradecendo por isso, eu também não acreditaria. Além do mais, isso já funcionou para centenas de alunos, como por exemplo a Maria Amélia e o Leandro, que antes utilizavam métodos tradicionais e hoje deram um salto absurdo nos seus atendimentos. Dá só uma olhada rápida no que eles têm a dizer sobre essa ferramenta. E com este trabalho, eu tenho condições hoje, com essa técnica, com essa ferramenta, de acelerar os meus diagnósticos, ter resultados mais rápidos e precisos. E hoje o cliente busca isso, rapidez e resultado. E em consequência, o que eu tenho hoje? Eu tenho uma agenda cheia com lista de espera. E fico muito feliz em poder realizar um trabalho com segurança e competência. E mais uma vez, eu quero aqui agradecer ao Dr. Fernando pela excelência, pela competência desse curso que ele nos oferece. Meu nome é Leandro Tio Vicas e eu tenho que compartilhar com vocês a minha alegria de utilizar a constelação e o atendimento sistêmico com bonecos. Eu sou engenheiro químico de formação e trabalhei durante muitos anos como gestor em grandes multinacionais. Mais tarde, como consultor de empresas, eu me deparei com problemas onde a parte técnica era até fácil de resolver. Só que existiam algumas barreiras sistêmicas que, se não fossem resolvidas, todo o trabalho que a gente implementava se perdia ao longo do tempo. Mas quando eu implementei e incorporei esse atendimento sistêmico com bonecos na minha consultoria, os resultados foram incríveis. Eu pude fazer diagnósticos mais rápidos, ajudar os clientes a priorizar e a resolver os pontos que levavam eles a ter resultados ruins. E com essa técnica eu criei um diferencial que fez com que mais e mais clientes se interessassem pela minha consultoria, que é mais rápido e dá muito mais resultados que as outras que a gente vê por aí no mercado, né? Eu acredito que todo profissional que lida com o ser humano e que quer ter resultados rápidos deve utilizar essa técnica de constelação com bonecos. Assim, mais e mais pessoas podem ter acesso a uma forma saudável de encarar a vida e os problemas, atuando verdadeiramente onde o cliente precisa. Ah, e esses não são casos isolados, não. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando de vários alunos que tiveram os mesmos resultados. Mas não é por isso que eu estou aqui. Sim, muita gente já percebeu essa oportunidade antes mesmo dessa crise começar, sabia? E sabe o que aconteceu? Eles aumentaram muito seus atendimentos, mesmo nesse período que a
maioria dos profissionais ficaram sem saber o que fazer nem como trabalhar, perdendo clientes. Com os clientes precisando de atendimento, eles não sabiam o que fazer. Mas isso significa que você chegou tarde? Não, de forma alguma. Essa é a hora certa de você surfar numa onda gigantesca de oportunidades na sua área e com um simples complemento em seus atendimentos. Eu não falo de qualquer técnica. O que eu falo é de algo científico capaz de mudar vidas, negócios e profissões. É um método testado e validado por milhares de alunos nos últimos 12 anos. Responsável pelo aumento incrível na qualidade e no resultado dos atendimentos. Eu falo de algo poderoso que transforma profissionais comuns em profissionais de ponta, em todos os setores, em todas as áreas inimagináveis. Então continue comigo aqui, que logo mais eu já vou te revelar mais detalhes disso. Bem, como eu já disse no início, eu sou o Dr. Fernando Freitas, mas antes de ser terapeuta de ponta e chegar onde eu cheguei, você precisa saber disso. Eu sou o filho mais velho de uma família de 4 irmãos. Os meus pais eram feirantes e vendiam banana. Eu lembro na minha infância lá o tempo todo ajudando até a vender banana. E desde pequeno eu sonhava em ser médico. Sabe por quê? Porque eu via tantas doenças e problemas na minha família e também nas pessoas que apareciam, nos vizinhos. E eu lembro até hoje, o pessoal que ficava lá na feira, os feirantes, falava assim: esse menino ser médico, filho de feirante ser médico, Aquilo me doía, mas não era só a mim, meus pais também. E eu aprendi naquela época o que era uma crença limitante. Mas sabe o que aconteceu? Ao invés de afundar e deprimir, aí é que eu encontrava mais força ainda para buscar os meus objetivos. Aos 12 anos eu comecei a trabalhar e aí eu precisava estudar à noite. Por quê? Precisava ajudar financeiramente lá em casa e também eu precisava guardar dinheiro para o futuro. Em 1974, eu fiz um ano de cursinho lá no MED, na Rua Augusta. E contando com a confiança e com o apoio emocional dos meus pais, sabe o que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que em 1975 eu entrei na Escola Paulista de Medicina, a atual Unifesp. E eu batalhei muito, pois eu tinha poucos recursos financeiros para me manter no curso. O dinheiro que eu guardei dava para pagar a condução até o 2º ano da faculdade. E eu agradeço profundamente meu tio Arnaldo e a minha tia Lena, que moravam perto da faculdade e que me ofereceram a alimentação que eu precisava. Aí eu consegui trabalhar no Laboratório Central do Hospital São Paulo, como plantonista noturno e também de final de semana. A partir desse momento eu conseguia fazer a faculdade e, trabalhando, manter os custos todos que tinham lá. E nada desses problemas me tirou o foco, até que, querendo conhecer o ser humano por dentro, eu acabei entrando na área da gastrocirurgia. Agora, eu queria conhecer o ser humano por dentro, mas dentro da cirurgia, sabe o que eu encontrei? Um monte de órgãos. E aí eu comecei a ver que não era bem isso que eu estava buscando. Eu precisava encontrar o doente, o ser humano. Aí eu ficava frustrado porque não era dentro dos órgãos, na matéria, e sim no cliente que estava na minha frente, querendo saber o que acontecia com essa pessoa, o que levava ela à doença, como ela lidava com a doença, porque aquilo era fundamental. E foi aí que eu comecei a me questionar muito sobre o que é que eu estava fazendo. Eu estava vendo que eu sou médico, mas aquilo que eu faço é olhar para a doença e não para os doentes. E isso me frustrava muito. E aí o que acontecia? Começava a ver que não era bem isso que eu queria. Então, eu podia fazer o quê? Insistir em me tornar um técnico como profissional ou fazer alguma mudança. E aí, em cima dos meus objetivos de querer conhecer o ser humano mesmo por dentro, eu resolvi mergulhar de corpo e alma para entender o ser humano na sua essência. E sabe o que eu fiz? A partir daí eu passei anos e anos imerso nas mais diversas áreas, como embriologia, genética, epigenética, neurociência, psicoterapia corporal neo-reichiana, onde eu me especializei internacionalmente em análise bioenergética, biodinâmica, biossíntese. E aí eu fui caminhando na psicossomática, entendendo a dinâmica do doente em relação à doença, o mundo emocional do doente em relação à doença, até eu chegar na constelação sistêmica em 1998. Aliás,
eu fui um dos primeiros alunos do curso de constelação sistêmica no Brasil. Aliás, esse curso que iniciou aqui foi o primeiro que teve no mundo, daqui foi para o mundo inteiro. Eu me orgulho muito de tudo isso, porque a partir dessa ferramenta eu realmente me encontrei meu propósito de vida e consegui integrar todas aquelas abordagens que eu tinha anteriormente. Antes eu brigava com a doença, hoje eu vejo o que está por trás dela. Hoje sim eu posso dizer que eu sou médico e hoje o meu bisturi é outro. Eu uso essa ferramenta para abrir o mundo interno das pessoas e trabalhar o ser humano lá na sua profundidade, na sua essência. E você também vai poder trilhar esse mesmo caminho. E sabe o que você vai fazer? Revolucionar os seus diagnósticos e você vai revelar verdades que outros profissionais não conseguem enxergar. Você pode até ter muita experiência na sua área de trabalho. Você pode também ter muita insegurança nos seus atendimentos, você pode estar começando, ou então você está se frustrando com essa abordagem que você segue, como eu também fiquei frustrado lá atrás. Ou então, você pode estar apenas começando, engatinhando aí no mercado. Então, agora eu quero apresentar para você, nesse exato momento, o ponto de partida para que você comece a se tornar um profissional diferenciado na sua área. Bom, nessa primeira aula você vai aprender a técnica dentro do universo intrapessoal. Sabe o que é isso? É assim, é o indivíduo com ele mesmo. Por exemplo, você com você mesmo, eu comigo mesmo. Você vai entender os referenciais que o seu cliente carrega na sua jornada de vida e cada cliente é diferente um do outro. Aí você pode perguntar, como assim, Fernando? Referenciais que meu cliente carrega? É exatamente isso. Eu vou te explicar melhor. Por exemplo, o que é passado, o que é presente, o que é futuro, o que é morte, o que é vida, o que é família, o que é amor, o que é sexualidade, o que é projeto de vida e assim por diante. E aí, vamos lá com essa aula? E para abrir essa série, hoje eu vou trabalhar a ferramenta no âmbito intrapessoal. O indivíduo com ele mesmo, você com você mesmo, eu comigo mesmo. Você vai ver os referenciais que o seu cliente carrega. Como é que é, Fernando? É referenciais que cada um carrega. Por exemplo, o que é passado, o que é presente e futuro, o que é morte, o que é vida, o que é família e por aí vai. Bom, você vai entender como esses referenciais tão simples vão te surpreender quando você revelar algo fundamental. E sabe o que é? O que é saudável e o que não é saudável. Seus referenciais são saudáveis ou não? Como que você sabe isso? Bom, quer saber? Então vamos lá. Para iniciar, eu vou te apresentar o equipamento que é necessário para utilizar nessa ferramenta de trabalho. Primeiro é o campo. O campo ele pode ser redondo, mas também ele pode ser quadrado, ele tem que ser proporcional, né? E outra, proporcional também é o kit de elementos que eu vou utilizar e também a quantidade de elementos que eu vou precisar trabalhar. Por exemplo, se eu fizer uma constelação bem mais sofisticada, com muitos elementos, eu provavelmente vou precisar de um campo maior. Por exemplo, ao invés de usar isso aqui, de repente eu utilizo a mesa inteira. Mas isso vai depender muito da complexidade, mas não é isso que eu vou te ensinar. Eu vou ensinar a técnica mais simples, tá? No início da história, os primeiros bonecos, primeiro eu vou te dizer, quem foi que criou esse método? Foi a Sieglinde Schneider. É uma minha querida mestra, tenho um carinho especial por ela e pelo marido dela, o Jakob Schneider, também por um monte de transformações que eles também como profissionais tiveram comigo na minha vida, me ajudaram demais. E a Sieglinde Schneider, ela transformou essa técnica que utilizava em grupo inicialmente para fazer a técnica individual. E por quê? Para utilizar isso aqui com o terapeuta e o cliente. No início, ela utilizava esses elementos, eu até vou mostrar para você. Olha, até exatamente esse saquinho aqui, ó, que vinha lá da Alemanha, tá aqui, ó. E esse equipamento tinha o que aqui dentro? Você vai ver o que é.
Ó, tá até aqui no saquinho. Que equipamento era esse aqui? São os equipamentos do quê? Playmobil. Olha lá, Playmobil. E no Playmobil, nós temos o quê? Nesse kit, que tem homens, mulheres e crianças, tá? Então, homens, mulheres e crianças. Olha o saquinho aqui das crianças. Aqui são as crianças, meninos e meninas. Então, aqui, nesse kit, nós temos 5 cores de cada elemento. Tanto os homens como as mulheres. Aqui estão os outros elementos. Meu Deus do céu, tá caindo tudo, peraí. Aqui. Pronto. Aqui são os saquinhos, até originais aqui. Eu até guardei isso aqui com muito carinho, aqui o saquinho. E aqui o que vinha? Vinham esses elementos. E veja, tem a diferença. Vamos pegar o azul, por exemplo. Tem a diferença, esse aqui é o masculino e esse aqui é o feminino. E tem diferença de cabelo também. Então, assim, amarelo, preto e marrom. E aí o que aconteceu? Vou guardar tudo isso aqui. Bom, guardei o Playmobil. O que aconteceu? Trabalhei muito com o Playmobil, adoro esse equipamento, só que começou a me dar alguns limites importantes. Primeiro, conforme a complexidade do caso de precisar colocar mais elementos, eu só tinha 5 cores, então isso já me atrapalhava. Outra coisa, eu chegar numa empresa, imagina chegar na área da justiça, de empresa, área organizacional, trabalhar com pessoas, empresários, sei lá, e você pegar um Playmobil. Aí eles já olhavam assim com uma cara, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Fora que tinha que vir num saquinho. Aí, para começar a ter variedade, eu comprava no Mercado Livre outros Playmobil, só que aí era guerreiro, era, sei lá, deusa, tinha umas coisas meio engraçadas, mas para dar mais diversidade. E aí eu comecei a imaginar como é que poderia ser um equipamento fosse mais profissional, com características bem melhores. E aí o que aconteceu? Eu desenvolvi o meu kit de equipamentos. E nesse kit de equipamentos, olha só, o que faltava lá que eu gostaria de ter? Idosos. Então eu coloquei aqui idosos, tem os homens e as mulheres, tem as crianças e tem uma característica dos elementos que eu chamo de elementos subjetivos. O que são elementos subjetivos? São elementos não humanos. Porque no outro, quando eu ia colocar assim, por exemplo, vamos colocar alguém para representar o dinheiro. Ou eu inventava algum elemento diferente, ou colocava um dos bonequinhos para representar o dinheiro. Aqui eu comecei a buscar esses novos elementos e coloquei uma diversidade de cores para poder utilizar. Então, posso utilizar, por exemplo, como empresa, como trabalho, como objetivo de vida, como dinheiro, como doença e assim por diante. Elementos não humanos, ok? E aí tem uma diversidade de cores e também, para ficar melhor ainda, também coloquei elementos como abortos, desde que eu saiba se são um menino ou uma menina. E também até para abortos, o que eu fiz? Esses elementos, eles têm uma base que é possível tirar. Então eu tenho um elemento aqui que eu posso colocar bases e cores diferentes. Então nas cores, aí é um critério que cada um pode desenvolver, mas por exemplo, quando eu coloco uma cor branca, uma base branca, eu estou trabalhando com a geração do cliente que está aqui. Se for uma geração que vai para frente, filhos dele, eu coloco, por exemplo, uma base amarela. E para trabalhar os pais, eu coloco, se for os pais do homem, uma base azul. Se for os pais de uma mulher, eu ponho uma base vermelha. Mas isso aqui pode variar, eu posso utilizar várias formas desse equipamento. Uma outra forma também, eu posso colocar aborto como esses aqui. E hoje em dia, por exemplo, quando você pega uma família que teve fertilização in vitro e foram, por exemplo, 12, 13, 14 fertilizações e todas existem como filhos, eu coloco essa base. Isso aqui ajuda demais. Então, toda essa diversidade, essa possibilidade me ajudou demais a aprofundar a técnica e melhorar com esse kit de equipamentos, ok? Compreendeu isso? Bom, então vamos seguir em frente. Bom, isso aqui é o kit de equipamentos, ok.
Agora eu vou falar sobre a técnica. Na técnica em si, eu utilizo uma série de ciências. Porque isso aqui não é um achômetro. Eu vou falar de neurociência. Sabe o que acontece? O cliente, quando ele fala do hemisfério esquerdo dele. Então é a fala, lá. É o que ele vê, é o que ele acredita. Então eu estou vendo isso, eu enxergo assim, minha vida é assim, eu sou assim, assim por diante. Ok. A questão é que quando eu peço para o cliente posicionar, tá bom, então onde você fica em relação, vamos pegar aqui, onde você fica, por exemplo, em relação à sua mulher? Veja, ele pode falar assim, a minha relação está ótima, está perfeita, linda e maravilhosa. A relação com a minha mulher é assim, ok? Quando eu olho para isso, eu vejo uma história, como também poderia ser assim, como também poderia ser assim, assim. Ó, as possibilidades são várias. Então, quando ele posiciona, ele me passa uma série de informações. Adivinha de onde? Do hemisfério direito. Que o hemisfério direito, ele tem uma relação espacial, ele tem uma história traumática, ele tem um mundo emocional que é diferente do esquerdo. E a maioria dos terapeutas estão trabalhando com o quê? Apenas com o hemisfério esquerdo, apenas com conteúdo verbal. Aqui eu consigo ver muitas outras situações diferentes que ele fala uma coisa, mas ele posiciona outra. Deu para entender isso aqui? Bom, então isso aqui, por exemplo, é uma dos elementos que eu trabalho com neurociência. E uma outra ciência que eu trabalho, física quântica. Física quântica? Por quê? Porque é interessante assim, a importância do papel do observador em relação à experiência e à percepção da realidade. Então o cliente vem aqui, o que ele faz? Quando ele vai fazer esse trabalho sistêmico, que é a constelação sistêmica, ele vai olhar a história dele de fora. Então muda o papel do observador. Ele não está contando a história de onde ele está. Então vamos lá, vamos colocar isso aqui de novo. Aqui assim, ele olha de fora. Quando ele olha de fora, ele está vendo o que está acontecendo. Mudei a postura do observador, quando ele olha isso aqui. Por exemplo, se tiver filhos, aí eu vou colocar, um filho, vou colocar, o filho fica aqui. Ó, o que ele está vendo? Poderia ser uma outra história, e assim por diante. Aqui eu estou vendo uma riqueza de relacionamentos sistêmicos. E aí, quando ele olha daqui, ele vê isto. Quando ele olha daqui, ele vê algo diferente, né? E aí ele pode ver interações entre os elementos. Quando o cliente fala, ele fala focado em algo. Depois ele vai falar uma outra coisa, ele fala focado em outra coisa. A questão que aqui eu coloco todos os relacionamentos, todos os seus subsistemas, e aí você vai ver se as histórias batem ou não batem. É muito interessante. Então, as informações vêm do verbal e do posicionamento. Se o cliente está falando de um relacionamento e a hora que coloca outro, não mudou? É claro que mudou. Então é como se o cliente pegasse um drone e aí tivesse uma visão maior de tudo que passa na vida dele. Você quer ver uma outra dinâmica que eu utilizo muito? É a programação interna do indivíduo. O que é essa programação interna? É como um software. Então, por exemplo, imagina que o seu cérebro é um computador, tá? Computador. Para o seu cérebro funcionar, o que você vai precisar? De um software. Você vai ter que baixar um programa. E nesse programa, você vai dar o quê? Significado aos vários elementos, às várias informações que você carrega. E aí, cada mente, engraçado, chama mente porque mente, você sabia disso? Tá. Cada mente pega um conjunto de informações e transforma em histórias, que vai dar pesos diferentes, significados diferentes. E esses significados são fundamentais para você ter uma noção do que está acontecendo com esse indivíduo. Então esse programa, programa interno que você põe, dá um colorido e um formato. Algumas coisas você presta muita atenção, outras você não presta, algumas você exagera, outras você minimiza. Então tudo isso que o indivíduo fala de si mesmo, e a questão é como ele fala,
como ele vê essas histórias, como ele interpreta e principalmente depois como ele vai posicionar e materializar aquilo que ele fala, isso é fundamental, porque eu vou ver muitas coisas, por exemplo, qual é o significado das funções que ele exerce na vida. Por exemplo, o que é ser filho, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser amigo, o que é ser um profissional e assim por diante. E mais ainda, será que esse significado, essas funções são saudáveis ou são doentias? Bom, que referencial eu uso para saber se é saudável ou não saudável? Será que saudável é aquilo que você aprendeu com a sua família de origem? E será que a sua família de origem é saudável? Será que o que você tem na cabeça é saudável? Então como é que você está cheio de problemas, se você faz tudo certo? Essa é uma questão interessante. Eu faço tudo certo e dá tudo errado. Será que esse tudo certo é certo? Bom, questões para a gente ver lá na frente. Mas vamos lá, leis dos sistemas. Para você trabalhar com isso aqui, você precisa conhecer profundamente as leis dos sistemas. Por quê? Porque os sistemas têm uma série de situações, de leis, que definem o que é saudável e o que não é saudável. Opa, olha lá, chegamos lá. As leis dos sistemas orientam o mundo do saudável. Por exemplo, eu vou fazer uma analogia. Imagina você dirigindo na estrada. Você pega o carro e vai para a estrada. Você não sabe ler as placas que tem ali. Você faz o que você quiser na estrada. Você não sabe o que é mão, você não sabe o que é contramão, você não sabe o que é velocidade, você não sabe nada. Aí você pega o carro e entra. Vem um semáforo, tem uma luz vermelha. Você acha que aquilo é o quê? Natal, luzinha de Natal. Aí você passa. Você entendeu? Leis dos sistemas. Você vai saber disso mais para frente. Então, o que faz um sistema dar certo ou não? O que faz ele ser saudável ou não? São aqueles sistemas que seguem as leis, ok? Bom, uma outra coisa importantíssima para trabalhar com isso aqui, que é a análise sistêmica. Quando eu olho isto aqui tudo posicionado, por exemplo, vou colocar uma série de elementos aqui, não importa o que seja agora, o que vai acontecer aqui? Então eu vou fazer uma análise sistêmica e para isso eu utilizo 4 parâmetros fundamentais. Posicionamento, onde, por exemplo, cada elemento está posicionado em relação ao campo. Por exemplo, esse elemento está aqui, esse está mais no centro, esse também, esse podia estar mais para cá. Então, posicionamento. Outro, distância. Distância, veja, quem está mais perto, quem está mais longe, isso aqui para mim é fundamental também. Outro elemento, direcionamento, veja, esse elemento está aqui direcionado para fora. É muito diferente se ele tivesse direcionado para dentro ou para o outro lado. Aqui, nessa relação, imagina se aqui for um casal e aqui filho, eles estão olhando para cá, e se eles estiverem olhando ela para cá e ele para cá e o filho no meio? E se eles estiverem posicionados assim, ó, ela olhando para lá, ele olhando para cá e o filho no meio, não muda radicalmente a história? Claro que muda. Ou se um deles olha para o filho, o outro não. Não mudou? Você está vendo como um monte de informações aparecem aqui? E aí, outro item importante, outro parâmetro para análise sistêmica. Eu já falei de posicionamento, distância, direcionamento e significado. Por exemplo, o que é ser pai? O que é ser pai? O que é ser marido? Se tiver os pais dele aqui, por exemplo, vou colocar os pais dele. O que é ser filho? Imagina são os pais dele. O que é ser filho? Qual é a família mais importante? A família do passado ou a família atual? E assim por diante. O que é sexualidade? O que é vida? O que é morte? O que é futuro? O que é passado? Para a pessoa, significado. Então esses 4 elementos, posicionamento, distância, direcionamento e significado, são fundamentais para você ter a compreensão do que está trabalhando aqui. Eu vou dar um exemplo para você de relacionamento intrapessoal. Intrapessoal são os referenciais que a pessoa carrega consigo mesmo, tá? Então são os referenciais. Então, por exemplo, eu posso pegar esse aqui como representante do indivíduo, da pessoa, do cliente está aqui. Então, onde fica você no campo
E onde fica, por exemplo, o seu lado profissional? Onde fica a relação com a profissão? Ah, profissão, vou pegar esse aqui. Aqui, se você prestar atenção, também tem o lado de costas, parte de trás e a parte da frente, tá? Porque é importante o quê? Direcionamento. Ah, minha profissão vai ficar aqui. Ok, a profissão está aqui. Onde você coloca o futuro e o passado? Ah, futuro e passado. Ah, futuro e passado, então ele em relação à profissão o futuro está aqui. E o passado está aqui. Aonde você coloca a sua sexualidade? A minha sexualidade está aqui. Pronto. Minha sexualidade está aqui. Bom, imagina, a pessoa pode posicionar assim, ou então ela pode falar assim, não, eu estou aqui, vida e morte é assim, a minha profissão está aqui e a minha sexualidade está aqui. É uma possibilidade, não é? Bom, pode ser outra coisa. Não, eu estou aqui, a minha profissão está aqui, a vida eu ponho aqui, a morte eu ponho para cá e a minha sexualidade é que está aqui. Olha só, existem tantas possibilidades, existem tantas probabilidades aqui, e aí eu vou fazer um desafio, como é que você posicionaria em um campo esses elementos simples. Então, eu vou colocar mais um, tá? Só para um desafio maior. Onde você coloca o dinheiro? Vou pôr o dinheiro também. Então, por exemplo, nesse caso, está aqui, dinheiro, dinheiro, eu vou colocar aqui, pronto. Então vamos lá, você agora está desafiado a fazer a sua própria constelação no mundo intrapessoal. Onde fica você? Onde fica futuro e passado? Eu falei futuro e passado ou vida e morte, hein? Hora você falou futuro e passado e hora vida e morte. Ixi, caramba. Vamos lá. Então vamos lá, eu vou considerar esses dois aqui como vida e morte, tá? Vida e morte. Eu poderia colocar como futuro e passado também, mas vida e morte dá um significado um pouco diferente, né? Então vamos trabalhar com vida e morte. Então vai, aqui é a vida, aqui é a morte. Vida, morte, o cliente, você no caso, onde coloca trabalho, que é a profissão, o trabalho, onde coloca o dinheiro e onde coloca a sexualidade. Como é que você montaria? Assim, diferente? São todos assim? Não, isso é assim? Isso é desse jeito? Como é que você funciona? Esse é um desafio que eu vou trabalhar com você, mas não é agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar e mostrar, revelar o que seria saudável e o que seria não saudável nessas relações, ok? Então você viu muitas possibilidades, você vai construir a sua constelação aí, vê se você participa também e no próximo vídeo eu vou mostrar como seria um sistema melhor, saudável e que pode ter tudo para dar certo e o que não dá certo. Bom, vamos lá. Aí você vai comparar com aquilo que você posicionou, ok? E aí, viu? Quando a gente aprende a olhar por outros ângulos que a maioria das pessoas desconhece, não fica bem mais simples e mais fácil de compreender as dinâmicas? Se você souber aplicar essa ferramenta da maneira certa, você vai ver um campo imenso de informações se abrir diante dos seus olhos. Em uma simples analogia, é como se você colocasse um óculos com um grau certo para um míope, para você como profissional e também para o cliente. E aí o que vai acontecer? Vai começar a enxergar um monte de coisas que ela não enxergava antes, com cores, com um novo ângulo, com um novo formato e assim por diante. Começa por você e depois você faz isso com o seu cliente. Ou seja, com essa técnica você passa a ver de fato o que é saudável e vai conseguir aplicar diagnósticos com muita velocidade e precisão. Você vai olhar para os temas da vida humana de um ângulo diferenciado. Sejam eles crise na família, finanças, frustrações na carreira, doenças, entre vários outros problemas. E o melhor,
Você vai poder usar essa ferramenta no seu pleno potencial nos atendimentos online, ajudando seus clientes a encontrar o estado saudável e assumirem as rédeas das suas vidas sem sair de casa, que é a grande sacada desse momento. Você viu como vários profissionais ficaram perdidos e parados nessa situação? E aí, como é que você ficou nesse período como profissional, talvez até como cliente, sem conseguir a ajuda adequada, com ferramentas adequadas para trabalhar nesse mecanismo online que tanta gente tinha objeção e agora tá todo mundo correndo atrás, né? Bom, agora eu te pergunto, você gostaria de saber como é uma constelação saudável com esses elementos? É exatamente isso que eu vou te mostrar na próxima aula. Nela você vai entender como você vai poder ajudar os seus clientes a identificar pontos cegos de relacionamento e também construírem casamentos à prova de crises afetivas e vários problemas conjugais e aprender com esses problemas. Mas, enquanto essa segunda aula não chega, eu preciso falar o seguinte. Eu estou muito presente nas redes sociais e converso com muitos profissionais através de lives, grupos de alunos e outras interações. E uma das perguntas mais frequentes que eu escuto é: Fernando, como é que a gente pode se preparar para quando esse momento delicado passar? Aí você acredita que vai passar e vai ficar tudo do jeito que era antes. Uma coisa está certa, nada será igual daqui para frente. O mundo mudou e você precisa acordar para os novos tempos. Esse é o momento crucial para você aprender, para você se aperfeiçoar, para você se preparar para o que vem por aí. E é por isso que eu entrego essa experiência extraordinária para você. Então, a única coisa que eu te peço agora é: continue comigo e vamos juntos escrever um novo capítulo na sua história, na história do seu cliente e também na história do desenvolvimento das abordagens de ajuda que nós temos com as pessoas. E quem sabe, fazer uma nova história para o nosso país também, né? Agora, escreve aí embaixo para eu te conhecer melhor como é que essa aula te ajudou e o que você espera desta série. Eu vou ler cada comentário junto com a minha equipe e nós vamos unir os nossos esforços para poder responder cada dúvida. E o seu comentário vai me ajudar muito, porque nós vamos conseguir filtrar e entregar o melhor conteúdo para você e para todas as pessoas que estão assistindo. E não deixe de participar da comunidade exclusiva da Análise Sistêmica lá no Facebook. Lá você pode tirar dúvidas, dividir seus desafios, interagir com outros participantes que têm os mesmos objetivos que você. Clique no botão em algum lugar dessa página e entre para a nossa comunidade de profissionais que ampliam a consciência continuamente. E o link da segunda aula vai chegar no seu e-mail na quarta-feira pela manhã. Ou então, nos meus canais de transmissão que você já se inscreveu ou participa. Coloque um lembrete lá no seu celular, anote na agenda, mas não deixe isso passar batido de forma alguma. E para fechar, uma frase antiga e provocante do pai da constelação familiar, Bert Hellinger. Ele fala uma coisa importantíssima: só o imperfeito pode evoluir. O perfeito já está estagnado, cristalizou-se, portanto, é só o imperfeito que tem futuro. Então, a gente se vê lá na próxima aula para você ficar cada vez melhor. Tchau!